Boa tarde, Herrero. Um abraço para você, para amigo ligado aqui no nossa área. É isso mesmo, né? O quarto reforço. Patrick, do Internacional, meia de 29 anos. Você falou aí volante também, né? É aquele jogador ali bem clássico de meio campo, um atleta de força, né? Que consegue, de fato, transitar ali em todas as áreas, né? Um jogador também de marcação, mas que também chega muito bem à grande área. Quem acompanha o futebol brasileiro sabe do que eu estou falando. E falta muito pouco, né? Questão de detalhes aí. Ontem o Patrick já estava em São Paulo com o empresário dele para assinar esse contrato com o Tricolor Paulista, contrato de 2 anos. Como a gente trouxe ontem aqui no nossa área, o São Paulo está adquirindo em definitivo o Patrick, comprando num primeiro momento 30% dos direitos econômicos do jogador, deve pagar aí cerca de 500 mil euros. Pode, lá na frente, dependendo até do desempenho do Patrick, comprar uma outra parte dos direitos econômicos, mas de fato ele será jogador do São Paulo pelo menos por 2 temporadas. O quarto reforço, como você bem reforçou aí, se junta ao Rafinha, né? Aliás, tem um reencontro, né, de Grenal com o Rafinha. Na temporada passada foram rivais, assim como o Alisson, né? 2 jogadores que chegaram do Grêmio. Reencontra o Patrick, a gente se lembra muito bem, né? Na reta final da temporada, aquele Grenal que praticamente rebaixou o Grêmio, ou pelo menos ajudou a rebaixar o Grêmio, os jogadores do Internacional pegando caixão na arquibancada e tudo mais, o clima foi quente, como não poderia ser diferente, mas a gente sabe como é o mundo da bola, né? Esses jogadores se encontram depois no vestiário, jogando com a mesma camisa, sem problema algum. Então o Patrick vai se juntar ao elenco do São Paulo na próxima semana. O Tricolor se reapresenta na segunda-feira, ainda dentro dessa expectativa também, né? Como hoje, daqui a pouco, vocês vão falar a respeito do Palmeiras, com relação aí aos atletas que podem testar positivo para a Covid-19. Aliás, já fazendo um gancho, Herrero, o São Paulo hoje estreia na Copinha, né? 7h30 da noite contra o CSE, inclusive com transmissão da Rádio Bandeirantes. E o São Paulo teve um jogador da Copinha que testou positivo e está afastado, obviamente. E mais 2 atletas afastados aí, um por conta de um quadro gripal e outro com dores musculares. O clube ainda não revelou. Eu tenho a informação de que foi o lateral Moreira que testou positivo para a Covid-19, então ausência certa. E ontem você me perguntou, os destaques da Copinha, os jogadores conhecidos. Eu falei do Thales Costa, mas o Rogério justamente optou por contar. Pois é, o Rogério optou por contar com o Thales Costa já no elenco profissional. Ele já vinha integrado no elenco profissional desde o ano passado, entrou em alguns jogos com o Hernan Crespo, chegou a entrar também com o Rogério Ceni, então fica com o profissional do São Paulo. E aí eu vou destacar o Pedrinho, então, como uma possível esperança aí, um bom jogador do Tricolor Paulista que começa hoje a sua caminhada na Copa São Paulo, viu, Herrerão? É isso então, Thales Costa, que já tinha atuado pelo São Paulo, como você bem disse, nessa temporada de 2021, em algumas partidas, jogou como titular uns jogos do Campeonato Paulista, ainda com o técnico Hernan Crespo, vai ser um jogador bastante utilizado pelo técnico Rogério Ceni. E olha, viu, PDV, eu me arrisco a dizer que o Rafinha e o Patrick, eles vão ter que se entender porque os dois vão ser titulares do São Paulo. O Rogério quer mudar esse perfil de elenco, né? Quer trazer jogadores mais cascudos, caras que conversam, que falam em campo. Em mais de uma coletiva, o Rogério já havia dito que sentia falta dessa fibra no gramado e os dois têm essas características. Então, o Patrick, não sendo aquele volantão, aquele primeiro volante, pode muito bem atuar numa segunda linha de meio de campo junto com o Sara e o Luan sendo o primeiro volante, com a opção do Gabriel Neves ainda para entrar no segundo tempo, ou até mesmo como titular. Então, eles vão ter que se resolver, porque titulares é bem provável que os dois sejam, né? Sim, com certeza. Desses 4 já anunciados, esses 2 chegam para assumir posição no time do São Paulo, né? O Patrick, uma indicação direta do Rogério, o Rafinha, acho que para a posição mais carente do Tricolor em 2021, né? Por conta aí da polêmica do Daniel Alves, por conta do pouco futebol do Orejuela. O Igor Vinícius é um cara que se dedica muito, corre bastante, mas a gente sabe também que falta um pouco de técnica para ele, segue como uma boa opção, na minha visão, nesse elenco do Tricolor Paulista para 2022, mas nem se compara ao Rafinha, mesmo chegando depois de uma temporada um pouco abaixo do esperado no Grêmio. 2 jogadores que com certeza vão estar na equipe titular do Rogério Ceni já logo no início da temporada. E fica a expectativa para os próximos reforços, Herrero. São Paulo ainda
procura um zagueiro no mercado para suprir a ausência do Bruno Alves, que foi emprestado. O São Paulo ainda procura esse jogador de velocidade, né? Esse atacante de velocidade, que pode ser o Douglas Costa. O São Paulo ainda não descartou a negociação. Alguns sinais aí de que o Douglas Costa gostaria de seguir no Grêmio e tudo mais. Isso será conversado nos próximos dias, mas o São Paulo ainda não descarta a negociação. A mesma questão do Soteldo. São sonhos possíveis, porém distantes, dá para dizer assim, num primeiro momento, mas o São Paulo segue monitorando o mercado para trazer principalmente esse atacante de velocidade que o Rogério tanto pediu na temporada de 2021, viu, Herrero? Esse Paulo do Vale, setorista do São Paulo na Rádio Bandeirantes, ao vivo trazendo as últimas do Tricolor do Morumbi aqui no Nossa Área, edição para São Paulo. Meu querido Paulo do Vale, grande abraço a você, se cuida, a gente volta a se encontrar mais tarde, como você bem disse, na transmissão, na estreia do Tricolor na Copinha contra o CSE de Alagoas, combinado? Fechadíssimo, Herrero, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Nossa Área. Valeu, Paulo do Vale ao vivo conosco.